acompanham, nossa... Oi. Ah, tá, ok. Vocês acompanham, viram aí, acompanharam inclusive a presença exótica do nosso presidente da República aí nas Nações Unidas e a postura negacionista, e desde o início colocou que esperava que o país tivesse uma imunidade de rebanho, ou seja, que todo mundo fosse infectado para que quem sobrevivesse tivesse os anticorpos necessários. Então, a população periférica, ela descobre a gravidade da pandemia através do que a imprensa corporativa começou a colocar, porque, a depender do governo, nem saberiam da gravidade. Então, a imprensa coloca o tamanho do perigo que esse vírus significava e coloca, olha, é preciso ficar em casa. Ok, ficar em casa para uma população que a sobrevivência está o tempo todo nas ruas, é preciso fazer home office para uma população que não tem condições de fazer home office, mesmo aquelas que talvez o trabalho permitisse, não tem equipamentos adequados, não tem rede adequada de internet, é preciso higienizar as mãos, é preciso cuidar da higiene para uma população que não tem condições sanitárias, que até o acesso à água é complicado, é preciso fazer isolamento das pessoas contaminadas para uma população que vive uma grande quantidade de pessoas, às vezes em um único cômodo de uma casa de 1, 2, 3 cômodos. Então, era tudo muito complicado. O que a gente imaginava é que a tragédia seria muito grande. E foi. Hoje nós já passamos de 500.000 de pessoas mortas. E, obviamente, que a porcentagem maior é das pessoas negras e periféricas. Ainda assim, a tragédia não é tão grande, porque nós temos no Brasil um histórico de organização própria dessas populações. Nós temos um histórico, como disse a grande Conceição Evaristo, citando mais uma escritora negra brasileira, que diz: combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E, nesse sentido, desenvolvemos tecnologias sociais próprias na periferia para a garantia da sobrevivência da população diante de um Estado que age com tamanha violência contra a população negra. E aí a gente viu, por exemplo, em grandes comunidades, grandes favelas como Paraisópolis, em São Paulo, como o Complexo do Alemão, no Rio, como a Liberdade, em Salvador, a própria população encontrando formas de se organizar e de orientar as pessoas de como elas poderiam, com o mínimo que tinham, garantir a proteção. E aí a gente encara também, a partir daí, o problema da fome, do desemprego, que está graçando esse país, né? A quantidade de pessoas desempregadas, a quantidade de pessoas sem acesso ao mínimo para a segurança alimentar é muito grande. E aí a gente vê toda uma movimentação das lideranças, das organizações, principalmente das mulheres negras, para suprir essa ausência do Estado. Você encontra isso, por exemplo, quando a Coalizão Negra por Direitos inicia uma campanha internacional baseada no poema de um outro grande escritor brasileiro, o nome está me sumindo aqui agora, deixa eu ver se me lembro, que ele tem um poema que diz: tem gente com fome, né? E que ele vai com... o poema dele trata de... como é o nome? Solano Trindade. A cabeça está tentando me derrubar aqui. Então, que ele descreve um trem e que esse trem vai ter gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, né? Aí depois ele termina: piuí, se tem gente com fome, dá de comer. A Coalizão Negra pegou esse mote do poema, fez uma campanha internacional que tem viabilizado alimento para uma grande parte da população, às vezes até recursos para acessar gás, energia, essas coisas, mas não é suficiente. A quantidade de pessoas nas ruas e com fome no Brasil hoje é muito grande.
em função, e lógico que piorou em função da pandemia e dessa ausência do Estado. Hoje, o governo fornece um auxílio emergencial para as pessoas, que não chega a... vai entre R$ 175, dá quantos dólares? A R$ 300. Dá quantos dólares? Estou pedindo ajuda aqui para o... $60 por mês para o teto, a quantidade máxima que uma família, dependendo da quantidade de filhos que tiver, pode acessar, e assim mesmo nem todas as pessoas têm condições de acessar, porque nem todas as pessoas têm a documentação exigida e pode cumprir toda a burocracia que é colocada. Mas eu quero trazer aqui um equipamento social da maior importância no Brasil, de norte a sul. Acho que a professora Marilândia Nadir vai abordar isso, que são as comunidades tradicionais de matriz africana, que recebem diversos nomes a depender da região do país, mas são mais conhecidas como os terreiros. Historicamente, essas comunidades têm tido um papel fundamental no cuidado, no atendimento, na garantia da segurança alimentar e nutricional das populações periféricas desse país, principalmente das populações negras. Reduzidas à condição de religião, porque, na verdade, o sagrado é só um elemento dessas comunidades, elas são muito mais do que religião, elas são um contínuo civilizatório africano no Brasil. Ela se organiza a partir de princípios civilizatórios africanos, e a partir desses princípios, elas oferecem todo um cuidado para as comunidades do seu entorno, e isso não tem a ver com religião, porque esse cuidado é para qualquer pessoa que se achegar e precisar, e não somente para os adeptos. Hoje a gente luta muito para recuperar a verdadeira dimensão dessas comunidades, do papel que elas têm, enquanto um lugar que resguarda as tradições africanas no Brasil, resguarda o simbólico, resguarda idioma, resguarda indumentária, alimento, princípios civilizatórios, e um espaço também onde se preserva o sagrado. A importância dessas comunidades é tamanha que elas são alvo de grande violência no Brasil, de grande violência. Porque é óbvio que um Estado que tem um projeto genocida em relação à população, a primeira coisa que esse Estado tende a querer exterminar é o simbólico, é a cultura, é aquilo que alimenta a alma dessas pessoas. Então, essas tradições têm sido criminalizadas no Brasil ao longo do tempo, e embora hoje não seja crime pela legislação, elas são atacadas por pessoas da sociedade, que demonizam, e, na verdade, essa negação de cultura faz parte desse projeto de extermínio. É negação de humanidade. Se eu nego o simbólico, se eu nego a cultura, essas pessoas, então, eu as coloco como seres destituídos de cultura e de simbólico, portanto, eu posso matá-las. O corpo físico é como se fosse... E isso talvez seja uma das coisas que explica o fato da morte de pessoas negras nesse país gerar tão pequena indignação. Porque elas primeiro são mortas simbolicamente, são destituídas da suma humanidade. Então, seria como se não fossem seres humanos ou como se fossem seres humanos de segunda categoria. Alguém pode me dar uma noção do tempo aí, que eu marquei, mas agora me perdi. Só para ver quanto tempo eu tenho para eu encerrar. Uns 7 minutos. Ok, Pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. E é nesse contexto de lutas, e que no Brasil e em grande parte das Américas hispânicas, são lideradas por mulheres negras. No Brasil, essa liderança é muito forte, e aí as mulheres negras elas estão absolutamente na base da pirâmide social no país. Daí eu recupero a importância de uma colocação de Angela Davis, né? Que quando as mulheres negras se movimentam, elas movem o mundo. Não há como. Há pessoas que perguntam por que no Brasil a população negra é mais de 50%,
E essa população não consegue gerar transformações profundas na realidade. Por que a morte absolutamente violenta de George Floyd nos Estados Unidos provoca mais revolta no Brasil do que a chacina de uma comunidade de 5, 6, 7, 8 jovens negros? Porque a nossa sociedade não enxerga essa humanidade do negro brasileiro. Não é? Por que a transformação não ocorre? As pessoas cobram muito isso da gente, tipo, nos Estados Unidos eles são minoria e são muito mais rápidos do que vocês. Porque o projeto de Estado brasileiro, a base fundante dele, das nossas elites atrasadas, é a repressão e o controle da população negra. Porque nós não somos minoria. Nós somos mais da metade da população. Não há inclusão possível para essa população sem grandes transformações na estrutura dessa sociedade e dos privilégios que estão colocados. Nesse país, nós vivemos curtos períodos de democracia, quando a gente consegue fazer alguns avanços nos direitos dessa população, como ocorreu nos nossos últimos 30 anos pós-ditadura, a partir do primeiro presidente civil eleito, e principalmente nas últimas décadas com o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, eu nem vou dizer a vocês que foram avanços estruturais, não foram, mas foram avanços significativos, como, por exemplo, as ações afirmativas para a inclusão de negros no ensino superior, como, por exemplo, a lei que garantiu direitos às empregadas domésticas, funcionárias domésticas nesse país. Como assim? Um país como o Brasil, que tem uma parcela imensa de mulheres negras trabalhando como funcionárias domésticas, era uma categoria profissional que não tinha direitos trabalhistas nenhuns pela Constituição brasileira. E foi no governo da presidenta Dilma que a gente avançou nisso. Então, a gente começa a ter alguns avanços, o refluxo e a violência, e isso no Brasil em diversos momentos. Porque todas as vezes que nós conseguimos avançar alguma coisa para a população negra, a gente começa a alterar a estrutura. Para fechar, a Gladys me pediu muito para falar sobre o canal Pensar Africanamente. Nós sempre fizemos disputa de narrativa no país. E a nossa disputa de narrativa é com a mídia corporativa, é com as instituições, é com o Estado, que nega a nossa cultura, nega a nossa história, e a gente sempre fez essa disputa. A minha geração é razoavelmente analógica, né? Fazemos isso no corpo a corpo, no dia a dia, nas nossas comunidades, nas nossas casas tradicionais, nos nossos centros comunitários. A pandemia chega e nos deixa impedidos de dar continuidade a esse trabalho que é do corpo a corpo, do dia a dia, que a gente sempre faz. Nossas crianças vão para uma escola que não ensina história e cultura negra e elas vão aprendendo a partir das suas comunidades, das suas casas, porque na escola elas não têm, e a gente não tinha como fazer isso. Aí veio a ideia, então, tá bom, que é possível ser feito nesse momento trabalhar a partir do mundo virtual. Criamos o canal Pensar Africanamente, achando que seria uma ferramenta temporária, achamos que a pandemia passaria muito rápido, não passou. E ele foi adquirindo um tamanho maior do que nós, porque nós conhecemos muito pouco dessas ferramentas, nós temos aparelhagem que não é a mais adequada para garantir a qualidade do que é feito. E aí hoje a gente sabe que o canal está maior do que nós, que nós dialogamos hoje com o mundo inteiro a partir do canal, nós dialogamos com mulheres negras a partir da África, com mulheres negras estadunidenses, as mulheres negras que estão na Europa, as mulheres negras que estão aqui na América Hispânica e com pessoas negras do mundo inteiro. Eu tenho uma coluna que me é muito cara no canal, nós temos colunistas no canal, eu tenho uma coluna que é minha, que eu mesma criei, que é a coluna Mulheres Negras de Todo o Mundo, em que nós convidamos mulheres negras que estejam em qualquer parte do mundo, uma vez no mês, convidamos 3 para dialogar a partir das suas realidades. E o que nós percebemos?
Nós, mulheres negras na diáspora, temos desafios comuns. Temos uma herança escravocrata e muito violenta em cima das mulheres negras que é comum. E trocamos entre nós tecnologias sociais desenvolvidas, em sua maioria, a partir da ancestralidade africana, e que faz com que a gente possa ir à luta. Vocês sabem, então o canal ele tem hoje a gente sonha em buscar formas de ampliar o alcance dele, de ampliar, por exemplo, a gente recebeu outro dia uma mulher da Guiné-Bissau que disse, vou criar um desse aqui no meu país. Aí você pega uma que tem um canal em Angola e diz, olha, eu quero que a gente se articule. Aí você pega uma que está na Argentina e que diz também, olha, eu também vou fazer transmissões. Aí hoje a gente já sonha em como articular todas essas ferramentas de comunicação que estão surgindo em função da pandemia, numa rede que a gente possa crescer em conjunto. Para finalizar, eu queria dizer a vocês que uma das grandes lutas nossas hoje é para que maior quantidade de pessoas negras, especialmente mulheres negras, ocupem espaços de poder. E isso a nossa elite percebe que é muito perigoso. Então, assim como a gente teve Marielle assassinada, e hoje a gente tem algumas poucas mulheres negras cis e trans eleitas, com a vida ameaçada, que vivem sob proteção. Tivemos recentemente uma que saiu do país, porque tem suas vidas ameaçadas, porque as nossas elites sabem o quão transformador é a presença dessas mulheres nas estruturas de poder, o quanto elas trazem uma ética diferenciada, uma estética diferenciada para o exercício do poder nesse país. Então, uma das grandes questões nossas hoje além de eleger, como garantir a vida dessas mulheres? Eu vou encerrar, eu quero ouvir muito as outras convidadas. Eu já vou, desde agora, me desculpar que não vou poder ficar até o final. O nosso canal, ele transmite, que é terça e quinta, às 19 horas do Brasil, e sábado, às 15 horas do Brasil. E hoje nós atrasamos para 19h30 para podermos estar aqui com vocês, mas às 19h30 nós entramos no ar. Agradeço muito, mais uma vez, o convite, parabenizo por abrir esse espaço de diálogo tão fundamental para os nossos avanços a nível de mundo. Muito obrigada. Thank you so much for sharing your thoughts and experiences and activism with us. I think we also really appreciate that you have taken time to join us today and pushed back your show to join us. So thank you so much. I want to be a little informal here. I want to make sure I've got the order right. Simone or Dante, what's the right order here? So now I think that Anna will be following. Okay, thank you, Anna. Professor Okay. Anna. I'm going to share. You see it okay, no? Yes, we can see the presentation. You can see it, no? Yes. Okay, wonderful. Well, good afternoon. First, I'd like to thank the Center for Latin American and Caribbean Studies for the invitation to participate in this interesting panel dialogue. As you may know, an optimistic view has emerged for a while about universities adopting the hybrid model, not in-person, online model, after their experience with emergency distance learning during this pandemic. In my presentation, I'll focus, sorry, I have to change something here. That's okay, sorry. In my presentation, I discuss some of the obstacles that make it difficult to Argentine universities to take advantage of this window of opportunity for teaching innovation
And also, I conclude by pointing out what is happening at present. I think that the obstacles also are common to many Latin American universities, but it's not completely equal. Each system is very different. Okay, I consider 4 relevant obstacles. For universities, the institutional digital divide. In relation to professors, the types of labor contracts. In terms of university financing, the scarcity of financial resources. And finally, in reference to students, the learning deficits among high school graduates and the digital divide. Before I address the obstacle, just let me give some basic data on the university sector. Ciao. Oi. Sorry, I'm listening. Okay. Please remember to mute if you are not speaking, please. Okay. So the Argentine university sector is composed of 67 public and 64 private universities. 80% of the total number of students study in the public sector. The obstacles I address are particularly present at the undergraduate level and in public universities. So let's begin with the institutional digital divide. What we see is that when the Argentine government ordered a national lockdown in March 2020 in an effort to control the pandemic, universities were forced to adapt to an unprecedented situation. In general, universities reacted quickly to find a solution, and as happened worldwide, public and private universities shifted from in-person teaching to emergency distance learning, at least in those courses that, of course, didn't involve practical training. However, the situation varied according to each institution's characteristics and possibilities. Specifically, many universities did not have pre-pandemic experience in virtual education, faculty members trained to tackle online learning, or sufficient infrastructure to implement this modality. With regard to the second obstacle, the faculty labor contracts, teacher unions, which have a stronger presence in public universities, have warned that online teaching shouldn't alter the workload, especially because it established labor regulation and a total amount of hours, of course, of commitment per day. Also, they have expressed their discontent with the new working conditions, and they claim that online learning could affect professors' labor rights, given the difficulty in setting the work schedule, also the use of the home as a workplace and personal equipment, and the increasing personal costs. To understand all those claims, you must take into account that most faculty were part-time, especially in public universities, but also in private universities. Only 11% of the teaching posts at public universities were full-time in 2019, for example. Of course, all these affect the commitment that faculty can dedicate to train and adopt emergency remote teaching and to track student needs. The problems pointed out by the teacher unions are also exacerbated in a context of declining real wages under the current economic crisis. The pandemic in Argentina had a major impact on the economy, which experienced a 9.9% decrease in 2020. And Argentine economy was already in bad shape before the pandemic. In 2019, the GDP was lower than in 2011. I imagine the situation. Also, the government has been trying to avoid a default of the country's huge external public debt.
This economic situation has a direct impact on the university budget, especially on faculty and staff wages. In this regard, we should take into account that public universities in Argentina are tuition-free and depend almost exclusively on the allocation of federal funds to operate. In addition to these three obstacles to quality innovation in teaching, I think it's important also to take into account the learning programs of future entrants to higher education. To understand why quality problems in high school learning affect the possibilities for academic innovation in universities, especially at the undergraduate level, we must understand the admission process in public and also private universities. In general, both public and most private universities do not implement selective admission mechanisms. In particular, no entrance exam is required for most high school graduates, nor is there a maximum number of student places per program. Really, the only requisite to begin university studies is a high school diploma. So, in fact, selective admission mechanisms can be seen at only a few elite private universities and sometimes in some specialty degrees like medicine, for example. So in this open access context, a key aspect to consider has been the poor educational performance of high school graduates in the pre-pandemic stage, according to international and national learning assessment tests. These tests reveal the serious learning deficiencies high school students register in, for example, reading comprehension or math. As a consequence, in Argentina, the higher education enrollment rate is quite high, but the graduation rate is low, due in particular to high dropout rates, especially in the first year of university studies. This serious situation will worsen because of the pandemic. In this regard, keep in mind that high school students in Argentina did not attend school in face-to-face mode throughout 2020. And in some regions, provinces, they have in-person classes only a few days a week during the first semester of 2021. Therefore, really the challenge of academically and socially integrating the high school graduation cohorts of 2020 and 2021 in universities will be daunting, really quite a serious challenge for public and private universities. I anticipate that social inequality in access and in retention and graduation in universities will deepen. Another difficulty has been the digital divide for students according to the income of the household and where they live in the country. In particular, we could see some differences in internet quality and speed and in the availability of computers per student. We can say that of all the obstacles mentioned above, one that public policies can contribute to overcoming in the medium term is the digital divide for universities and students. Really in 2020, for example, the government launched a plan for virtualization of education, providing public universities with funds to strengthen the development of teaching, learning, and evaluation in virtual environments, improving technological tools and connectivity and adapting buildings. With respect to what is currently happening, we can say that today the health situation has improved since mid-August, thanks to an increase in the number of people that have been vaccinated. However, the pandemic has taken a tragic toll, 115,000 so far, and also Argentina ranks 8th in the number of deaths per million people in the world. The economy also has rebounded slightly,
but economic problems persist given the high inflation rate, 50% per year, over 50% really, together with many others macroeconomic imbalances. Regarding the situation now of the university sector, although we are well aware of the magnitude of the changes that have taken place in teaching strategies so far, we do not have information to assess the pandemic's impact on universities in terms of access, equity, and also it's very important because of the change in the way all the process of distance learning changed completely the teaching function of the universities, the quality of teaching and learning. Until well into this year, universities continue to offer virtual education, and in only a few courses have the faculty begun to teach face-to-face since also mid-August. For example, in my university, the University of Buenos Aires, the largest in the country in terms of student enrollment, approximately 300,000 students, plans to conduct in-person teaching in only some courses. The decision by the authorities of each school regarding which courses should be given in person depends on complex and multiple dimensions, such as the number of students per faculty for each course, technological connectivity and infrastructure resources, and the more theoretical or practical composition of each course. In August, some universities, especially the elite private ones, have begun to return to face-to-face teaching in hybrid classrooms, supported by the technology they have incorporated. But this kind of investment cannot be financed by our universities, especially as this expense does not fall within the reach of most public universities. I consider that depending on the technological and financial resources of each university, the adoption of hybrid model is more likely at the graduate level. 4 reasons may explain why we find fewer obstacles at this level. First, the graduate students are mostly young adults with prior academic training, commitment to learning, good access and use of information and communication technologies. Also, the number of students per course is usually low. Therefore, it is easier to create hybrid classes. And third, most graduate programs in both public and private sector charge tuition fees. So they have greater financial resources, especially in some postgraduate courses in the business program, particularly. Finally, faculty at the graduate level are generally paid on a per course basis, in addition to their undergraduate teaching wages. So if this payment is significant, professors have increased incentives to adapt to the teaching innovation proposed by the graduate authorities. To conclude, as an OECD report notes, in principle, the use of digital technology in universities holds great promise. But it will require higher education institutions to commit to the development of a next generation learning environment, including large-scale investment in hardware and software, sufficient time and training for teaching staff, and adapting pedagogical and assessment approaches to the new digital environment. I think that these objectives are really very difficult to achieve in the social and economic context of most Latin American universities. Well, thank you for your attention. Thank you, Ana. I'd like to turn now to Marilange and Nadir. I think maybe Marilange will speak first. Boa noite, boa tarde, né, para vocês.
Boa noite aqui no Brasil. Eu sou a Marilândia, eu sou antropóloga, sou professora da Universidade aqui do Maranhão, da Universidade Federal, e faço pesquisa já há alguns anos num terreiro de Tambor de Mina. Com a Silvane, eu queria agradecer, porque eu acho que ela fez uma boa... Ela apresentou muito bem o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Acho que desde o golpe de 2016, nós estamos vivendo um verdadeiro terror, mas estamos sobrevivendo, pelo menos por enquanto. Então, o terreiro... o terreiro de Minas é uma religião de matriz africana, eu vou situar um pouco o terreiro e após eu falo de como elas têm conseguido passar esse momento, essas dificuldades atuais. Então, o terreiro de Tambor de Mina é uma religião de matriz africana, cuja origem é o Benin, diferentemente de outras religiões de matriz africana do Brasil, que vieram de outras partes da África. O Maranhão, que juntamente com a Bahia e o Rio de Janeiro, recebeu o maior contingente de negros no período da escravidão, né? São os 3 grandes estados que receberam um grande contingente de negros de diversos países. E aqui no Maranhão vieram escravos negros escravizados do Benin, e o Tambor de Mina é uma religião onde se recebe vodum, é nascida no Maranhão e especificamente é uma religião cuja origem é o Maranhão, com muitas relações com as religiões ameríndias das culturas indígenas aqui do Brasil. E esse terreiro que eu estudo é um terreiro do século XIX, é um terreiro que se localiza no mesmo local. A Simone conhece o terreiro, já esteve lá fazendo também alguns trabalhos. E essa mina, que é o que os estudos chamam de mina tradicional, de tambor de mina tradicional, ele é organizado, mantido e transmitido por mulheres negras, e são elas que transmitem e são elas que ocupam as funções mais importantes do terreiro. Então, são elas que dançam e recebem as entidades. Aos homens cabe a tarefa de tocar os tambores para que as entidades possam descer. Então, as mulheres ocupam as funções rituais mais importantes e também, no cotidiano, ocupam os lugares de liderança ritual e o lugar de liderança política no grupo, na comunidade, porque eu acho que a Silvane também colocou, e eu vou também ser rápida, né, pelo tempo, as mulheres desses terreiros, as lideranças, as que ocupam o lugar de chefia, elas exercem uma espécie de liderança em que a comunidade, toda a vida da comunidade gira em torno dessas atividades que se realizam no terreiro, né, nessa casa de culto. Então, o terreiro ele tem atividades rituais abertas, que todos podem assistir, e tem algumas atividades rituais, que são atividades fechadas, que somente as pessoas iniciadas podem assistir. E, marcadamente, esse terreiro, pelo tempo dele, pela temporalidade dele, são senhoras com idades já bem avançadas, todas com mais de 70 anos, todas com mais de... chegam a 90 anos, a mais idosa. Então, a pandemia foi extremamente difícil, tem sido extremamente difícil, porque essas religiões, e o Tambor de Mina particularmente, ele tem 2 importantes características. É marcado por uma grande solidariedade, por laços de solidariedade. Então, elas fazem as festas exatamente com essa solidariedade em que cada um membro vai dar para a festa, vai oferecer para a festa exatamente aquilo que ela pode. Então, marcadamente, são comunidades fechadas, comunidades marcadas por laços de solidariedade fortes e também marcadas também por um forte senso de coletividade, de grupo,
né? Assim, diferentemente do que a gente vive no individualismo contemporâneo, essas comunidades religiosas tradicionais, elas têm um senso de comunidade, de compartilhamento em relação às dificuldades que, de fato, a gente não consegue encontrar em outros grupos religiosos aqui no Brasil, por exemplo. Então, a primeira coisa, o impacto da pandemia já foi quebrar esses laços de solidariedade, porque como eram mulheres idosas, elas suspenderam imediatamente quando chegou a pandemia, elas suspenderam os rituais, elas suspenderam as atividades, né? Elas não podiam se reunir, porque as festas, os rituais, eles duram vários dias. Então, todas elas se mudam para o terreiro, para a casa em que mora a mãe de santo, que é a liderança que, de fato, tudo gira ali em torno do que ela organiza. Então, como é longe, na periferia, como geralmente os terreiros estão situados nas periferias, elas costumam fazer festas de 3, 4 dias e todas as pessoas se mudam para lá. Então, vão as filhas de santo, que são as senhoras que dançam, os maridos, filhos, netos. Então, de fato, nos períodos de festa, é uma comunidade enorme que se reúne ali e que se conhecem há muito tempo. Algumas delas praticamente foram criadas juntos ao longo do tempo, né? Desde 6 anos de idade estão no terreiro, porque suas mães eram do terreiro. Exatamente essa tradição vai sendo transmitido a partir de membros da família. Então, a pandemia, o impacto da pandemia já foi exatamente esse. Elas já não podiam sair de casa porque eram senhoras idosas e tampouco elas podiam se reunir para fazer os rituais. Então, os rituais abertos, que todos podem assistir, foram fechados, foram suspensos. Elas não estão com rituais abertos. E os rituais fechados, ou seja, que somente as pessoas iniciadas no tambor de mina, no culto, podem participar, elas continuaram fazendo cada uma nas suas casas, que era exatamente o quê? Esses rituais, acender as velas para as suas entidades, né? Para as entidades às quais elas têm os laços espirituais, fazer oferendas, e isso elas podiam fazer em casa, mas não podia ter os toques de tambor, que é exatamente tocar os tambores para dançar, para receber as entidades. Então, o primeiro impacto foi exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo em que elas são obrigadas a suspender os rituais, as entidades, elas cobram, né? Os seres sagrados, elas cobram uma certa atividade em que as entidades possam descer em algum momento e compartilhar em algum momento com essas mulheres que recebem essas entidades. Então, em alguns momentos, essas atividades fechadas, em que elas acendem velas, em que elas fazem oferendas, elas também podiam receber muito discretamente as suas entidades, mas não para dançar ou para toque de tambor. De forma muito breve, as entidades passavam. E, além desse impacto delas terem que ficar nas suas casas e suspender os rituais, tiveram 2 perdas super importantes, 2 pessoas da casa morreram, que são 2 senhores que já eram idosos, com mais de 80 anos, os 2, e eles eram os tocadores mais antigos da casa. Eles tinham funções rituais, eles eram chefes dos tambores. Então, morreram essas 2 pessoas, né, que se chamava Mocó e Sabujá, que eram apelidos como eles eram conhecidos. E isso as fragilizou mais ainda, porque, além de não estarem podendo se reunir para fazer os rituais, para cultuar as divindades, para receber as entidades, elas perderam 2 pessoas da casa e não podiam se reunir para fazer o ritual de despedida, que é o que se chama o tambor de choro, que é o ritual de despedida que se faz no tambor de mina. Então, para elas foi mais cruel ainda, elas perderam essas pessoas e não poderem fazer essa despedida. E agora, no momento, elas estão de luto. A casa está de luto, a casa continua fechada. Agora, não somente por causa da pandemia, mas também porque elas perderam essas pessoas importantes. E provavelmente elas vão abrir pela primeira vez, depois da pandemia, para fazer um ritual no dia 9 e 10, que seria também um ritual
em que elas vão fazer uma homenagem a essas duas pessoas, a esses dois senhores que morreram, e elas vão abrir a casa para reiniciar os rituais, com protocolos, com todos os protocolos possíveis. Ao mesmo tempo em que elas estavam com muita dificuldade, né, assim, de se reunirem, e as mais velhas, de fato, estavam se cuidando, as pessoas mais novas, os filhos, netos, que também ocupam lugares rituais nos terreiros, eles se reuniam em alguns lugares, né? E isso sempre foi um pouco objeto de disputa na comunidade religiosa, porque os mais jovens, eles saíam e eles queriam retornar para casa, então, em alguns momentos, elas não permitiam que eles retornassem. Então, sempre havia um pouco de conflito geracional em consequência disso. As idosas em casa, com medo de sair, não iam para o terreiro, e os mais jovens querendo se reunir. Atualmente, elas estão organizando esse ritual de retorno. É uma casa fundada no século XIX, que tem algumas características específicas desse tambor de mina do século XIX, que não se encontra mais em alguns terreiros de São Luís. É o único terreiro do século XIX de tambor de mina que ainda tem um ritual, um calendário de rituais, em que as senhoras ainda fazem rituais anualmente, mantêm o ritual, e é um terreiro que historicamente passa por muitas dificuldades, né? Eu acho que a Silvane também colocou um pouco as dificuldades que elas passam, são as dificuldades que as mulheres negras passam no Brasil. Ocupam os piores índices sociais em relação aos trabalhos, em relação à situação econômica. Geralmente, elas são também... elas são chefes de família, são elas que frequentemente ocupam o lugar de manter a família, né? Que é muito comum nas mulheres negras no Brasil ocuparem esse lugar de manter toda a família, e aí quando diz toda a família, não é só mulher, o marido, a mulher e os filhos, mas parentes que precisam de ajuda, vão se agregando. Os terreiros têm muito essas características de agregar, de acolher, né? E por isso, para elas, foi muito difícil, está sendo muito difícil a pandemia. Eu faço pesquisa lá há algum tempo, e na pandemia eu evitei, exatamente porque elas eram idosas, não seria conveniente, né? E eu comecei a fazer entrevistas aí, muito recentemente, em momentos muito pontuais, com uma somente, não todas juntas, como era anteriormente, e elas têm lutado muito ao longo de todo esse tempo que esse terreiro existe, né? Assim, é uma luta que eu diria que é uma luta mesmo de resistir e de existir enquanto uma comunidade tradicional diante de toda essa conjuntura histórica que nós temos no Brasil, né? Patrimonialista, marcado por desigualdades, marcado por questões extremamente cruéis para as pessoas negras, e nesse momento ficou mais evidente ainda o quanto essas pessoas são mais fragilizadas ainda diante de uma pandemia, ou diante de uma pessoa como essa que ocupou o poder e a presidência atualmente. Eu trouxe alguns elementos, eu gostaria de mostrar algumas fotos do terreiro, porque eu acho que as imagens, elas são importantes, né, também. Você teria como abrir as imagens, assim, para ficar maior, clicando aqui embaixo nesse isso. Então, essa é a Dona Yolanda. A Dona Yolanda, ela tem 82 anos, a senhora negra. Ela está nesse terreiro desde os 6 anos de idade. A mãe dela era desse terreiro e ela está nesse terreiro desde os 6 anos de idade. Então, ela praticamente toda a existência dela foi ligada a essa casa de culto. Ela é a líder atual, ela é a chefe atual do terreiro. E a outra senhora que está aqui do lado dela é a Dona Dozinha, que também está no terreiro desde muito jovem, e elas se conhecem desde criança, tem uma relação de amizade
né? É como se fosse uma família de culto. Pode-se dizer isso de um terreiro, que um terreiro de mina, ele é uma família, né? Não, uma família de santo, como eles se chamam, né? Então, a dona Dozinha, ela tem um pequeno terreiro na casa dela, um pequeno altar, mas ela é filha de santo do terreiro do Justino, esse terreiro que eu estudo. E esse dia que foi essa foto, eu tirei tem 2 semanas atrás, nós fomos visitar, eu e a dona Yolanda, fomos visitar a dona Dozinha, que mora já na saída de São Luís, e foi um encontro entre as duas muito emocionante, porque elas não tinham se encontrado ainda na pandemia, e elas choraram bastante, as duas. E a dona Dozinha, que a pandemia, tudo que ela tem passado fez ela entrar num processo de tristeza profundo, então foi triste. Eu acho que mostra bem como é que elas estão hoje fragilizadas diante do que a gente tem vivido atualmente no Brasil. Você pode passar, Simone, por favor? Aqui elas, né, as duas, a dona Yolanda e a dona Dozinha, que são as 2 senhoras mais idosas desse terreiro. Você pode passar, por favor. E agora eu vou mostrar um pouco da casa para vocês terem um pouco uma ideia de como é uma casa de tambor de mina. Então, esse é o terreiro do Justino, como é conhecido. A Verequete é o nome da entidade chefe, da entidade africana chefe, que é a dona do terreiro. Então, essa é a casa. É uma casa que está nesse mesmo lugar desde o século XIX, que já foi bastante impactada no sentido de alterações da área em que se localizava, porque é um terreiro que está localizado numa área que tem grandes empreendimentos de portos e navios que levam o minério daqui e do Pará para a China e para outros países. Então, é um terreiro impactado por diversas questões, por essa questão desses grandes empreendimentos que se situam nessa região, por essa questão, pelo fato de ser um terreiro que está na periferia e que, apesar da sua história, não tem a visibilidade que deveria ter, né, pela história que tem de luta, de resistência dessas mulheres. Essa é a fachada do terreiro. Você pode passar, por favor. Obrigada. Esse é o altar. Então, o altar, se vocês perceberem, elas que fazem esses altares, elas que enfeitam. Então, o altar geralmente representa as entidades africanas e também tem alguns santos da Igreja Católica, porque esse tambor do século XIX, do qual elas fazem parte, ele é fortemente sincretizado com o catolicismo. Inclusive, tem alguns estudos que vão mostrar que alguns negros, quando chegaram aqui, eles já tinham sido colonizados nos países deles, já tinham aderido ao cristianismo. Você pode passar, por favor. Essas são as mulheres, elas estão reunidas num dia de ritual, que é um ritual que se chama ritual de cura, ou um ritual de pagelança, que aí já não seria a influência africana, mas já seria a influência indígena. São rituais que elas fazem em outro salão, diferente, e que é totalmente diferente dos rituais de tambor de mina. A forma como elas dançam, a forma como se toca os tambores é totalmente diferente dos rituais africanos. Pode passar, por favor. Aí já é no ritual africano. Essa é uma festa, elas estão dançando, elas estão em roda. Essa é uma festa para a Verequete, a entidade chefe da casa. Por favor. Essas são também mulheres tocando caixa. No Maranhão existe uma modalidade de ritual chamado Caixeiras do Divino. São mulheres que tocam caixas na festa do Divino Espírito Santo, que é uma festa trazida pelos portugueses, mas que especificamente aqui no Maranhão ficou associada, atrelada e foi assimilada às religiões de matriz africana. Em outras partes do Brasil, ela é associada às igrejas católicas, mas aqui no Maranhão, a festa do Divino Espírito Santo, ela é de origem católica, mas são os terreiros que mantêm e que realizam essa festa. Então, tem o que se chama aí, essas são as caixeiras. Essa é a festa do Divino Espírito Santo,
esse é o dia da festa. As crianças se vestem, né, como se fossem da realeza portuguesa, e essa é a parte externa do terreiro. Você pode passar, Simone, por favor. Essa é uma missa, então é um terreiro sincretizado com influência católica. Então essa é uma missa feita por um padre, que é o padre da comunidade, do bairro, que vai lá no terreiro esse dia e faz esse ritual na festa do Divino Espírito Santo. Você pode passar, Simone, por favor. E essas são as mulheres, que é é a última foto, né? Que é exatamente essa ideia que eu estou querendo trazer para vocês, que talvez o tempo não tenha... talvez eu não tenha colocado de uma forma tão clara, mas esses laços de solidariedade que eu estava chamando a atenção, esses laços de comunidade, de grupo, que é muito forte no Tambor de Mina e que é muito forte, principalmente evidente nos dias de festa, em que elas se mudam para o terreiro e elas vão fazer a comida do santo, elas vão fazer as comidas de festa, mas elas também vão fazer as comidas para os filhos, para os netos, e elas vão geralmente compartilhar as histórias de vida delas, elas vão se ajudar mutuamente. E essa é uma das características muito interessantes desses terreiros de Mina do século XIX, essa solidariedade que de alguma forma foi abalada, né, durante o período da pandemia. Eu acho que inicialmente era isso, eu espero que não tenha extrapolado o tempo, e queria só agradecer, então, o Centro de Estudos Latino-Americanos e do Caribe pela oportunidade do diálogo. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada. Thank you so much. I think the photos really bring to life for us what you were talking about in terms of the solidarity networks that are so deep and important to this community. Let me turn next to Najia. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade de poder falar a todos, né? Falar de alguma coisa de uma coisa que nós vivemos cotidianamente. Eu estou aqui em São Luís do Maranhão, no bairro chamado Liberdade. É um quilombo urbano, onde as pessoas se autodeclararam pretas, né? Mais precisamente aqui na sede do Bumba Meu Boi da Floresta, do mestre Apolônio. É uma instituição cultural que ano que vem vai fazer 50 anos. E para nós é uma satisfação falar de tudo que nós vivemos desde 78, quando eu cheguei aqui no grupo. Bumba Meu Boi, aqui no Maranhão, é uma manifestação cultural que agrega muitas pessoas em torno de sentimentos religiosos, culturais, né? Que envolve a dança, a música, a arte, né? A religiosidade. E aqui no Maranhão nós temos digamos assim, várias ideias, vários conceitos sobre o Bumba Meu Boi. Recentemente, essa instituição, o Bumba Meu Boi, ele foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Imaterial e Cultural da Humanidade. É uma maravilhosa notícia, né? Ficamos muito orgulhosos desse título. Entretanto, quando pensávamos em festejar o título, chegou a pandemia. E como o Bumba Meu Boi é um misto de dança, de música, de rituais,
né? São rituais que envolvem o ano todo, digamos assim, é o ciclo de vida do Bumba Meu Boi. Envolve vários personagens, envolve várias atividades dentro de cada grupo. Só aqui no Maranhão nós temos aproximadamente, segundo o mapeamento aí de alguns pesquisadores, em torno de 500 grupos culturais de Bumba Meu Boi. E nós estamos aqui representando um dos sotaques, porque nós temos 5 sotaques. Sotaques são estilos de Bumba Meu Boi. Nós temos o sotaque de Zabumba, que é um sotaque estritamente africano, com influências africanas. Nós temos o sotaque de orquestra, que tem mais uma influência, digamos assim, europeia. Nós temos o Costa de Mão, também de uma região oriunda das pessoas de origem africana. E nós temos o sotaque da ilha, que é o da área rural aqui da grande ilha de São Luís. E esse que nós estamos aqui representando é o sotaque da Baixada, ou sotaque de Pindaré, como é mais conhecido. É um sotaque que representa os municípios da região norte do Maranhão, do estado do Maranhão. E essas são as regiões dos municípios que têm os campos alagados. Municípios como Viana, Matinha, né? Pindaré, São João Batista, que é o município que nós representamos aqui em São Luís, com esse sotaque. Mas, sim, voltando à questão da pandemia, que chegou logo próximo do nosso título, nós fomos obrigados a parar todas as atividades. Por quê? Porque a cultura popular, ela movimenta o social, a parte social. Geralmente, todo grupo cultural está localizado em uma periferia, em um bairro periférico, como o nosso. O nosso é um bairro de periferia, onde estão presentes todas as mazelas sociais, né? E a cultura, nós entendemos que a cultura ela está ali enquanto uma ferramenta que faz essa transformação social. Porque quando a cultura envolve música, dança, espetáculo, religiosidade, como a professora falou, a professora Marilândia acabou de falar, a religiosidade ela é muito forte aqui no Maranhão. E, claro, a cultura popular ela anda, digamos assim, paralelo a todos esses saberes, o saber fazer cultural, o saber fazer religioso, né? Os cumprimentos dos rituais, que para nós é muito importante. Bem, aqui no nosso grupo, no Boi da Floresta, de Mestre Apolônio, nós, quando a pandemia chegou, parou todas as atividades, todas. E essas atividades paradas, claro, a nossa maior preocupação era com os idosos. Por quê? Porque o Bumba Meu Boi ele envolve todas as faixas etárias. Nós temos crianças a partir de 4 anos e até o de mais idade, com 92, 98 anos, que participam do grupo cultural. Por diversas razões. Tem pessoas que participam pela sua religiosidade, tem pessoas que participam pelo simples fato da dança, tem pessoas que participam porque o grupo tradicional, né, que é um guardião da manutenção da cultura popular do Estado, da história, da memória do nosso povo. E isso faz com que sejamos um elemento agregador. Só para contar a vocês, o nosso grupo tem 155 pessoas. 155 pessoas, em todas as idades. Então, nesse momento em que tudo parou por conta do Covid,
nós tivemos que nos reinventarmos. De que forma nós nos reinventamos? Os rituais do Bumba Meu Boi, que são cumpridos durante o seu ciclo vital, que isso vai de abril até setembro, é o ciclo vital do Bumba Meu Boi, ele teve que ser, precisou ser reinventado. Claro, o Bumba Meu Boi por si já é uma aglomeração. Então, nesse momento, nós encontramos, procuramos e buscamos alternativas. E essas alternativas nos mostraram que poderíamos cumprir os rituais sem que houvesse, digamos assim, sem que houvesse o desrespeito às normas, né? As normas de precaução, as normas mundiais que nós conhecemos, né? As normas de saúde da OMS. Como nós fizemos com os rituais? Nós tivemos, por exemplo, a ideia de pedir para cada brincante em sua casa, na hora que nós estivéssemos aqui diante do altar, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso altar, diante do altar, rezando as ladainhas, que os brincantes estivessem em suas casas, vestidos com a roupa do Bumba Meu Boi, cumprindo a sua devoção, para que houvesse a sincronia de energias, né? E isso foi salutar para a sobrevivência dos rituais. Claro que muitas dificuldades haviam, e ainda estamos com essas dificuldades, porque um dos elementos que foi introduzido na vida digamos assim, das pessoas que fazem cultura com mais força foi a tecnologia, uma ferramenta que nós não dominávamos. Sempre tivemos um bom celular, sempre tivemos alguém sempre tinha um computador, mas às vezes o sinal de internet não existia. Então, esse foi um dos entraves que a pandemia nos causou. Olhando pelo lado positivo, que não foi só negativo, olhando pelo lado positivo, nós utilizamos a ferramenta tecnológica exatamente ao nosso favor, para que pudéssemos conversar com os nossos companheiros do Bumba Meu Boi, com os nossos companheiros de outras danças, ou até mesmo dos terreiros de matriz africana, né? Então, essa tecnologia nos foi favorável a partir do momento que o neto, essa transmissão de conhecimento, a partir do momento que o neto ele passa a informação para o seu avô, para o seu pai, né? E isso eu vejo como um ponto positivo. Aqui nós, geralmente, para a sobrevivência do nosso grupo cultural, que trabalha muito a questão social dentro da sua comunidade, com as pessoas da comunidade, nós não olhamos somente a parte negativa do Covid, porque isso sufoca qualquer pessoa. Nós tivemos vários casos de pessoas que tiveram problemas de saúde por conta digamos assim, desse fechamento de ir e vir, de poder falar com seus amigos. Então, essa questão da relação social entre as pessoas, ela foi bastante evidenciada, mas através da ferramenta tecnológica, através do celular, através das redes sociais, né? Através dos computadores, né? A internet foi um maior aliado da cultura popular, embora sabendo que em algumas regiões aqui do Maranhão e do Brasil não tem acesso
não têm acesso à internet, né? Mas hoje é facilmente encontrado alguma pessoa com celular, né? E as redes sociais, elas tiveram assim um papel muito forte para essas questões, essas relações sociais. Eu estou aqui vestida de tambor de crioula, que é uma outra manifestação maranhense, Brasil, né? O tambor de crioula também é uma dança que ela é uma manifestação cultural onde homens tocam e mulheres dançam. Nos terreiros de matriz africana também tem alguns tambores de crioula, assim como os tambores de mina. E o tambor de crioula é uma dança contagiante, né? Contagiante. Eu gostaria aqui de falar um pouco sobre as estratégias que o nosso grupo encontrou para a sobrevivência durante esse período pandêmico. Nós, que já estamos aqui na comunidade há quase 50 anos, nós tivemos algumas estratégias para que pudéssemos até mesmo ajudar os nossos as pessoas da nossa comunidade. Então, essas estratégias elas foram as parcerias que nós conseguimos fazer com empresas, né, com empresários, quando da distribuição de alimentos. Por exemplo, nós tivemos a parceria com a CUFA, Central Única de Favelas, tivemos também a parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, tivemos a parceria com o quartel de polícia aqui do bairro. Então, essas parcerias elas nos deram oportunidade de chegar àquelas famílias que estavam com muita dificuldade nesse período, porque houve muito desemprego. Geralmente, as pessoas dos bairros periféricos aqui do Maranhão, elas são trabalhadoras informais, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Então, quando a mulher fica sem seu trabalho, sem o seu emprego, a família sofre, porque, às vezes, ela é a responsável por aquela família. É uma mãe solo, né? Às vezes é uma família grandiosa. I'm so sorry to interrupt you, because I'm fascinated by your reflections on the central role of women. But I want to make sure that we have a time to collect some comments and questions from everybody. So I'll ask you to maybe hold your final thoughts as we come back to you at the end. For the audience, for folks who are watching, please feel free to put your questions in the chat. We did already get one and it was answered, but I'm happy to just summarize it. And there was a question that was posed earlier about some of the parallels that might be relevant to the indigenous experiences in Brazil and how indigenous communities have responded during the pandemic. And this was a question that was posed to Silvani, who had to leave. Let me just say that her response was that there are many parallels. There are some unique challenges for the indigenous communities and that they live in more remote villages outside of urban areas, and that one of their major struggles during this pandemic has been to protect and have access to their legal land rights. And so that has been one of the challenges that they are currently facing, and there's a legal case before the Supreme Court. While questions come in, and I'm trying to be mindful of everybody's time, I'm going to ask Simone and Dante if they have some kind of reflections on pieces that they've heard. I've certainly been enjoying all of the ways in which our participants have talked about not only kind of historical legacies that they've
endured that continued during the pandemic, but how the pandemic has influenced and created challenges for solidarity networks, but then also potentially some opportunities for change. So let me, maybe I'll turn to Dante. Right, thank you, Natasha, and thank you to all the presenters. It has been enlightening and with this session, it's not the regular session that we have in the conference with everyone talking about just one topic, although the topic is the same or the theme is similar across the board. I wanted to ask Anna Fanelli a bit about, so at one point you indicated that most universities are still teaching online at this point, that a few have transitioned to face-to-face or hybrid in the private sector, but then most of the others have continued online. I wonder, in terms of like looking at change over time, do you think that that will continue a bit more based on your experience and at the University of Buenos Aires? And how does that kind of online education looks like? Is it just like, you know, professors and students meeting on Zoom and having the traditional lecture, or is something different? Well, regarding the last part of the question, well, I didn't do any research really to answer properly this question, but as far as I know, according to my experience, it's mainly in Zoom, traditional lecture. Of course, there are exceptions in certain kinds of courses, but generally is in that way. And I think it's difficult for public universities in particular, and also for private universities, to change now that the semester began. So it's difficult just to move now from online teaching to in-person teaching, because they have to organize it in a way that can be really possible, especially because of the number of students. Now, imagine at UBA, courses are quite big. Some courses has a lot of students per faculty. So although the health situation now is better, it's not clear that is it really possible to return to the classes as normally. Generally, what they are trying to do is to, in the case of my university, University of Buenos Aires, each school really decide to do something different. Some of these schools are also more, in a way, involved in political struggles. And also the role of the unions is more important. So they decide not to teach in person unless the situation, health situation is completely, is the pandemic almost finished. So I think that the situation will be normal maybe next year. But this year, what we are going to see is only some courses, postgraduate courses in some universities that really invest a lot of money to improve the technological tools to do virtual education, no? But I think the others are not going to begin the classes. Simone, maybe if you want to just offer a final thought. I'm mindful of our time. Thank you. And I would like to thank Natasha and Julie for organizing this beautiful panel, and my fellow Gladys and Dante for being our partners in the organization and the conception of this, and Anna and
Silvani. I have deep gratitude for the work that has been shared here, and especially my dear friends, Dr. Marilândia Abreu and my friend Nadir Cruz. The COVID pandemic has reshaped our communities, and knowing the resilience of our traditions in Brazil, and from traditions like the Buma Meu Boi and traditions on African and diaspora religious practices, and has proved that the creativity and the will of the Brazilian people has made this and has survived this the crisis, and is today the engine of maintaining those practices alive. So it's with extreme gratitude that and extreme respect that I hear my friends talking, and this beautiful panel addressing how Latin America has indeed won the COVID pandemic and the crisis. So thank you. Thank you, everyone. Thank you to Simone, Gladys, and Dante for helping to envision this panel. I want to thank our panelists for sharing their very hard work and reflections on how COVID and the pandemic has affected their communities, their cultures for struggle, their cultural efforts for building solidarity networks and resistance. This kind of event could not have been actually imagined for us before the pandemic. The ability to cross this great geographic divide and have participation from Argentina and Maranhão, you know, that's something that we've learned to do. And I'm so thankful for that and for the audience. I want to give special thanks to our translators who have been working very hard to make this program accessible to people of various languages. And so thank you very much. Let me make sure I get their names right. Teresa y Everton. Thank you, Julie. And thank you everyone for your time this evening. It's been a pleasure. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigada também. Obrigada, Marilândia, Nadir. Obrigada, Julie. Obrigada, Natasha. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Regina. Onde é que encerra aqui? Obrigado, Simone. Valeu. Obrigado, Julie. Julie. Obrigada, Nadir. Desculpa a rapidez ao fim. Ok. Ai, quem encerra aqui, italiano? Aí. Oi. É. Oi. Só queria agradecer. Teresa and Everton, thank you so much.